O jeito que você trabalha, as leis que nos governam e até a energia que acende sua lâmpada estão com os dias contados. A cada 80 anos, o mundo dá uma guinada para que algo completamente novo possa nascer do zero. E isso já está acontecendo de novo. Cientistas projetam que até 2050 sua vida vai ser tão diferente de hoje quanto uma carroça é de um foguete. De um lado, a promessa de um paraíso, do outro, o medo de um pesadelo. É o que vamos entender agora. A cada 80 anos parece que a sociedade chega ao seu limite de validade. É o momento em que ela começa a se reinventar e se a gente olhar para trás, o padrão se confirma. Há cerca de 80 anos, o mundo saía de uma guerra global destruidora para criar tudo o que a gente conhece hoje. O consumo em massa, as grandes cidades, a classe média. Se você voltar mais 80 anos, cai no final do século XIX, quando o mundo teve que enterrar um sistema baseado no trabalho braçal para deixar as máquinas e as ferrovias assumirem o controle. E parece que estamos exatamente nesse ponto de virada. O futurista norte-americano Peter Leyden argumenta que esses saltos fazem parte de ondas econômicas e tecnológicas que redesenham a civilização do zero a cada geração. This is 80 years ago, the last time we saw this. Many people might think, why 80 years? There's a lot of things going on here. One is there's usually a set of new technologies that are ready to take off. There's also a kind of economic reason of how essentially economies boom into long booms of technological booms. But one of the main reasons is essentially that comes up to essentially changing the guard of generations. O sistema que herdamos dos nossos avós, os das indústrias pesadas, das grandes burocracias e do petróleo, parece estar dando adeus. Na época das ferrovias, o seu João, de 1800, teve medo. Ele achou que o mundo ia acabar porque os cavalos seriam substituídos por automóveis. Ele provavelmente sentiu o mesmo frio na barriga que você sente hoje com a inteligência artificial. Até no começo da internet, talvez você achasse que ela seria dispensável. Aí veio o e-mail, depois as buscas, os bancos, os mapas. Depois as compras, o trabalho remoto, a política. A internet virou o lugar onde boa parte da vida acontece. E nesse cenário de inteligência artificial, ficamos diante de um conflito sem perceber. O sistema antigo se recusando a morrer, enquanto o novo tenta nascer. O progresso avança sem pedir licença. Esse ciclo está batendo na nossa porta com uma mensagem clara. Ou a gente troca o motor do mundo, ou ele para de vez. E esse novo motor já começou a roncar. Digital, verde e muito mais inteligente do que a gente imagina. Fomos treinados a acreditar que o mundo é um lugar de falta. Falta vaga no hospital, na escola, falta segurança, falta um like nesse vídeo também. Que tal dar o seu? Mas e se a gente estiver entrando na era em que escassez deixa de comandar o jogo? Pensa na inteligência artificial, mas esquece o robô que faz desenho. O que está acontecendo é que estamos dando cérebro para tudo o que existe. No século passado, a gente deu força física para o mundo com os motores. Agora estamos dando inteligência. Em pouquíssimo tempo, a ideia de depender da própria memória ou de estar longe de um especialista pode parecer tão pré-histórica quanto viver à luz de vela. A inteligência vai deixar de ser um privilégio de quem tem diploma para virar um serviço público, como a água que sai da torneira. E para essa inteligência rodar, a gente precisa de energia. O sol é tecnologia pura, muito além de um combustível. E a regra de tecnologia é clara. Fica mais poderosa e mais barata a cada dia. O que acontece com o mundo quando a energia for tão abundante que nem fizer mais sentido mandar uma conta de luz no final do mês para as pessoas? Quando você junta a energia quase infinita com inteligência total, o custo de vida despenca. A gente está saindo de um mundo onde precisávamos extrair a sobrevivência da Terra para um mundo onde vamos cultivar a nossa própria abundância. Mas se você acha que mudar a energia e a inteligência já é um salto gigante, espera até ver o que acontece quando a gente começa a usar essa mesma lógica para hackear a própria vida. Se a gente já aceita atualizar o software de um celular, por que não atualizar também o nosso próprio corpo? A medicina que você conhece hoje é como um mecânico.
Você só vai lá quando tem um problema. O que vem por aí funciona mais como um antivírus, rodando em tempo real no seu DNA, corrigindo falhas antes mesmo de você sentir qualquer sintoma. Mas é exatamente aqui que o sonho da abundância pode virar um pesadelo. Se a gente pode programar a vida, quem é o dono desse código? Tudo caminha para ser controlado por um punhado de grandes empresas de tecnologia. Se hoje a preocupação é o Estado querer controlar nossas vidas, o que pensar de um futuro em que o controle está nas mãos de corporações privadas? O cinema já deu pistas, uma elite mais rica e geneticamente superior. Filhos programados para serem inteligentes e imunes a tudo que ainda mata o resto da população. Parece ficção científica, mas propagandas prometendo bebês perfeitos em laboratório já circulam em metrôs de Nova York. O astrônomo Martin Rees estimou já em 2003 que a humanidade tem apenas 50% de chance de sobreviver ao século XXI. This century is crucial because if you're very pessimistic, you can imagine that we will misuse powerful technology and snuff ourselves out or foreclose a bright, longer-term future. On the other hand, if we use technology wisely, then it allows us to perhaps jumpstart an even more exciting kind of civilization. Hackear a vida é o caminho mais rápido para a evolução, mas também pode ser o caminho mais curto para o nosso próprio fim. A gente está criando um mundo onde as máquinas pensam e o corpo humano é editável. O motor antigo já fundiu, o novo já deu a partida. Resta saber quem vai ter o controle dessa nova civilização. E aí, você acha que se tivesse acesso à tecnologia de editar o seu próprio corpo, confiaria esse poder a uma empresa privada? Escreva aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. E aproveite para se inscrever no canal. Isso é muito importante para um canal novo, ok? Agora tem uma coisa que a gente precisa encarar. Se essa nova era vai automatizar tudo, o que sobra pra gente? Dizem que novos empregos vão surgir, mas quem garante que esses novos cargos estão protegidos da IA? Se você quer entender por que o mercado de trabalho do futuro pode ser uma armadilha que pouca gente está te contando, clique no vídeo que está aqui na tela. Eu sou Cíntia Neves do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!